Você já ouviu falar em endometriose? Você sabe o que é endometriose? Eu já ouvi muita coisa a respeito de endometriose, inclusive muita bobagem também. Hoje a gente vai tirar a prova disso. Estamos recebendo o Dr. Rui Tritz, que é ginecologista, um especialista na área. Tudo bem, doutor? Satisfação, muito obrigado por ter vindo aqui para tirar dúvida da gente sobre esse tema tão importante, né? Porque com o problema de endometriose, às vezes, fica dificultada até a fecundidade, a procriação, digamos assim. E é um anseio das famílias terem filhos, né? Exatamente. Como é que a gente pode definir a endometriose, o que é isso e por que acontece, em que faixa de idade isso é mais comum? A endometriose é uma patologia, ela é uma doença dos tempos modernos. Ela tem tido uma incidência aumentada, quer dizer, está aumentando a incidência de endometriose. E a endometriose é a presença de tecido endometrial, presença de endométrio em outros lugares que não no útero, que não na cavidade uterina. O endométrio, a cavidade uterina, o útero fica aqui, dentro da barriga da mulher, um pouco abaixo do umbigo, dentro do abdômen, como se fosse uma pera de cabeça para baixo, com a parte mais fina para baixo. E dentro, o meinho do útero, é o chamado endométrio, que é o que descama todos os meses na menstruação. Esse tecido de endométrio, quando ele se instala em outras regiões que não dentro do útero, onde ele deveria estar, ele instala focos em outros locais, pode ser nos ovários, nas trompas, na cavidade abdominal, nós chamamos de endometriose. E isso aí é uma coisa que acontece em decorrência de alguma situação comportamental, decorre uma questão genética? Como é que a gente define isso? Excelente pergunta. Depende de fatores genéticos, mas também fatores comportamentais, agrotóxicos, sedentarismo, tudo isso facilita o aparecimento da endometriose. Mas tem um fator genético, que é o seguinte: quando a mulher menstrua, quando ela tem a menstruação, através das trompas, essa é a melhor teoria para explicar essa patologia. Através das trompas, caem pequenos focos de sangue na cavidade abdominal, porque ali existe uma comunicação entre o útero, o endométrio, e a cavidade abdominal através das trompas. Então, espirra um pouquinho de sangue. Numa mulher normal, normalmente, esse sangue que espirra na cavidade, ele é reabsorvido pelo organismo. Então, ele some, então não causa nenhum problema. Em algumas mulheres que têm uma deficiência de uma enzima, esses focos, esses pequenos focos de sangue, vão formando ali laguinhos, pequenos lagos, e aí todos os meses, quando ela tem a alteração hormonal da menstruação, esses laguinhos aumentam de tamanho e vão provocar dor e a infertilidade, alterações na região, produzindo uma chamada aromatase e produzindo ali hormônios também, que a mulher tem o estrogênio e a progesterona. Esses laguinhos vão fabricando hormônios ali. E isso é que vai dando dor no abdômen e vai causar alterações metabólicas no abdômen que pode dar infertilidade, dificuldade para engravidar. Muda a textura da parede, a parede interior desses órgãos? Muda a textura no local onde estão esses lagos de sangue, esses focos de endometriose, como a gente chama. Esses focos mudam a textura do tecido no local e também provocam uma reação metabólica, como se fosse uma irritação, uma irritação naquele tecido, um processo inflamatório naquele tecido. Porque, na verdade, a menstruação da mulher ela é provocada por alterações inflamatórias no endométrio. Então, é um processo inflamatório que causa todos os meses a descamação. Isso não quer dizer que ela tenha uma inflamação, mas hoje a gente sabe que é um processo inflamatório, quer dizer, a mulher não engravida, o útero está ali com o endométrio preparado
e ocorre uma reação inflamatória e o endométrio descama. A partezinha interna do útero, a parte funcional, ela descama. Então, ela vai descamar, que é a menstruação. É sangue, células ali que tem na cavidade uterina. No caso da endometriose, como eu falei, espirra um pouquinho de sangue e forma focos de sangue ou no ovário, nas trompas, na parede abdominal, às vezes atingindo o intestino, nos casos mais graves. Tem relação com a tensão pré-menstrual? Tem a relação no seguinte sentido, de que a mulher que tem endometriose, ela tem sintomas muito fortes de dores abdominais no período pré-menstrual, e essa dor abdominal, ela melhora, ela diminui após a menstruação, ou às vezes mesmo some. Às vezes ela tem a dor abdominal no período pré-menstrual, menstruou, acabou a menstruação, a dor some. E é evidente que isso causa alterações emocionais, alterações sociofamiliares, porque ela fica com dor, incomodada e também tensão pré-menstrual. Existe uma patologia que nós chamamos de síndrome disfórica, que é quando ela tem uma tensão pré-menstrual, uma TPM, muito aumentada. Então, já deixa de ser uma tensão pré-menstrual e passamos a chamar de síndrome disfórica. Muitas vezes tem que ser tratada com antidepressivos. Doutor, é uma doença assim bastante complicada e muita gente estabelece algumas questões folclóricas em torno dela. Inclusive que a mulher, quando consegue entrar num período de gravidez, supera a endometriose e outras relações com o câncer. Eu queria que a gente abordasse essa questão também, mas vou lhe pedir para a gente falar no próximo bloco, né? Na sequência da entrevista, porque é uma coisa que interessa a muita gente. Eu vou pedir até para os telespectadores alertarem as mulheres para assistir esse segundo bloco, muito importante a respeito da endometriose. Já, aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Rui Tritz, ele é ginecologista, está ajudando a gente a refletir sobre um tema importante, endometriose. Tem muita gente que tem e não sabe como sair dessa ciranda, e talvez até não seja tão difícil e tão impossível assim. Eu sei, doutor, que muita gente relata que a endometriose teria alguma relação com o câncer. Outros falam que engravidando a mulher supera a endometriose. É folclore ou tem realmente alguma relação tudo isso? Não, existe um fundo de verdade nisso. As pacientes que têm endometriose têm uma maior propensão a ter câncer, elas têm uma probabilidade de ter câncer, porque a endometriose provoca uma imunodepressão. Na verdade, você fica com um estado imunológico deficiente, uma deficiência imunológica, né? As defesas ficam diminuídas. Então, a gente sabe que alguns tipos de câncer de ovário e câncer de endométrio podem estar relacionados também à imunidade baixa. E também por outro aspecto, que nós sabemos que o câncer de endométrio e o câncer de ovário ocorre mais em mulheres que não tiveram filhos, em nulíparas, ou mulheres que tiveram apenas um filho. Por quê? Porque durante a vida da mulher, ela tem o hormônio estrogênio e a progesterona. Quando a mulher tem poucos filhos, ou não tem filhos, não teve nenhum filho, ela fica mais tempo sob a ação do estrogênio. E isso causa uma maior probabilidade para o câncer de ovário, câncer de endométrio. O outro aspecto de que a gravidez, sim, a gravidez melhora, também não é uma lenda, tem um fator de verdade nisso. Mas e conjugar isso com a infertilidade? Porque o endométrio também causa infertilidade. Sim, a endometriose causa. Se ela tiver a sorte de engravidar, como você falou, se ela tiver a sorte de engravidar, os ovários, durante a gravidez, os ovários ficam paralisados. Então, se ela tiver a sorte, a graça de engravidar, é muito bom para o tratamento da endometriose. Em geral, a endometriose estaciona, né? ou às vezes até diminui. Então, é um
é um fator importante se ela conseguir engravidar. O problema está aí. A endometriose, ela provoca, muitas vezes, infertilidade. A endometriose tem 4 graus, 1, 2, 3 e 4. O 1 é aquela leve. Às vezes você só consegue ver na videolaparoscopia, olhando com o aumento da lente do videolaparoscópio. O grau 2 já pega ovários, pega trompas. E aí o grau 4, que é o mais grave, às vezes é a pelve congelada, pega intestino grosso. Muitas vezes, para reverter, são cirurgias complicadas. Pode dar sintomas como dor para evacuar, dor na relação sexual e sintomas urinários também. Pode, às vezes, afetar a bexiga também. Então, ela tem vários graus. Alguns graus são mais graves e os procedimentos cirúrgicos para o tratamento, muitas vezes complicados. E temos tratamento clínico também. O tratamento medicamentoso era, pelo menos, muito caro. Não sei hoje como é que está. Era muito caro. Basicamente, nós temos alguns tratamentos com medicamentos. Nós temos uma injeção trimestral, que é uma injeção de goserrelina, esse é o nome científico, não é o nome comercial, a goserrelina, que é uma injeção que você pode tomar ou mensalmente ou a cada 3 meses, e essa está por volta de R$ 2.400 a trimestral. Mas o Ministério da Saúde fornece quando você entra com um pedido pelo medicamento de alto custo. Eles fazem uma análise e não é difícil de conseguir. Atualmente, existe um tratamento de medicamento oral para tomar, que é o Dianogest, também é o nome científico. Então, o Dianogest, 2 miligramas, ela toma todos os dias e os resultados têm sido muito bons, com a diminuição dos sintomas. O que acontece é que, às vezes, os sintomas diminuem, mas a endometriose está evoluindo. Isso é que tem as jovens, porque, falando aí da faixa etária, a faixa etária geralmente é na idade fértil. Então, mulheres de 20 aos 35, 40 anos de idade é que vão ter endometriose. E, então, nesses casos, às vezes o sintoma diminuiu, mas a endometriose está evoluindo. Então, ela tem que ficar atenta, fazendo as consultas. Uma observação. Exato, fazendo os exames necessários. Ultrassonografia ou ressonância magnética. Automedicação, nem pensar, né? Não, nem pensar por conta disso, porque a endometriose pode estar evoluindo. É interessante as mães notarem, as tias, se a menina tem dores intensas no período pré-menstrual, que tiram ela do trabalho, que tiram ela da escola, ela pode estar tendo não só uma cólica menstrual, mas um sintoma importante de endometriose. E aí deve ser investigada a possibilidade de endometriose. Estamos tirando aqui também, né, de você aí essa mística, né, de que é uma coisa incurável. Não é incurável, tem solução cirúrgica e medicamentosa, né? Existe o tratamento cirúrgico e o tratamento medicamentoso para a endometriose. É uma doença, como eu falei, dos tempos modernos, está muito relacionada aos hábitos, sedentarismo, agrotóxicos, entendeu? E isso tem aumentado a incidência de endometriose na população. E cada vez os médicos, os ginecologistas, mais atentos para isso, para essa patologia. E o tratamento com o medicamento, existem algumas outras opções de tratamento, que seria o endoceptivo, que é o chamado dispositivo intrauterino de levonorgestrel. É um hormônio, uma progesterona, que é uma alternativa também para tratamento. Doutor, sintoma, né? Nós temos ainda 1 minuto. É verdade que a menstruação já é uma coisa meio desagradável, né? Ela se torna mais forte em termos de odor, no caso da mulher que tem endometriose? Em termos de odor, não, mas ela tem sintomas de cólica, dores fortes. O E coloração? Às vezes, quando o sangue menstrual está oxidado, ele fica mais escurecido. E quando ele fica oxidado, ele fica mais escurecido. Mas o principal sintoma realmente é a dor abdominal. A dor é uma dor intensa, principalmente no período pré-menstrual, antes dela menstruar, que se alivia após a menstruação. Menstruou, doutor, depois que eu menstruo, eu não tenho mais dor. A dor só me dá na semana antes. E não é a tensão pré-menstrual, porque a tensão menstrual é dor de cabeça, mal-estar. No caso da endometriose, não, é uma dor forte abdominal mesmo.
que alivia após a menstruação. Porque esses pequenos focos, eles crescem no período pré-menstrual e tendem a murchar após a menstruação. Mas só que todos os meses esse estímulo vai provocando dores intensas no abdômen. Portanto, você que acompanha a nossa entrevista viu com a palavra bem didática do Dr. Rui Truitz que a endometriose é algo que tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser observado e requer atenção do médico especialista para esse cuidado. Obrigado, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço. Uma oportunidade grande que nós tivemos de desmistificar essa questão da endometriose.